Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Congresso Vida Veda de Medicina Integrativa 2022. Nosso querido Convida na sua terceira edição. Estamos ficando velhinho, né? Já estamos aqui há 3 anos promovendo esse congresso e esse ano o assunto é longevidade. E agora você vai pirar com a palestra da doutora Denise Carreiro. A Denise Carreiro é nutricionista clínica, formada em nutrição pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, pós-graduanda em nutrição clínica funcional, docente do curso de pós-graduação em nutrição clínica funcional do Centro Valéria Pascoal da Santa Casa, né, de São Paulo. Ela é autora, pasme, de 16 livros sobre nutrição clínica. Ela atende em consultório desde 1991. Ela é um fenômeno absoluto. A gente fez 2 lives juntos. Ela vai falar para você sobre resistência à insulina e a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. A gente já fez 2 lives, como eu falei. Inclusive, uma das lives eu chamo de a melhor live de nutrição que você já assistiu na sua vida. A Denise é fenomenal e eu tenho certeza que você vai adorar essa palestra. Olá, eu sou a Denise Carreiro, nutricionista. Eu trabalho na área clínica já há 30 anos, né? E, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de conversar um pouco aqui com vocês no Convida, né? No Congresso Vida Veda de 2022. E tá conversando um pouco o tema do congresso, né? Longevidade. E a gente não pode falar em longevidade, principalmente pensando em longevidade saudável, né? Com qualidade de vida, sem falar que hoje a maior parte das doenças crônicas não transmissíveis que assola, né, a população e que é causa da maior parte, né, tá na base da maior parte das condições clínicas que levam tanto à morte, né, como à incapacitação, alteração na qualidade de vida, né, física, mental, emocional e, por consequência, social. E a resistência à insulina, né, que vai ser o nosso tema, que a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre a resistência à insulina, que está aí na base dessas doenças crônicas não transmissíveis, na verdade, é um processo totalmente evitável, né? E é um processo evitável tanto relacionado aí com o processo nutricional, né? Quanto atividade física regular, estresse, né? Então, todo o controle de estresse físico-mental, estresse emocional. Então, a gente tem vários processos, vários fatores que eles são associados e que ajudam, né, no processo, ou na verdade determinam o processo de prevenção, né, tanto da resistência à insulina e, por consequência, de todas as condições clínicas associadas com ela. E aí eu trouxe aqui para discutir um pouquinho com vocês a parte nutricional, certo? Então, entender um pouquinho qual é a relação da alimentação e do processo nutricional com a prevenção de resistência à insulina e também com o tratamento dessa resistência à insulina, né? Claro que o ideal, né, tudo que a gente quer na vida é prevenir, né, que as pessoas realmente desenvolvam qualquer problema. Mas essa, infelizmente, não é a nossa realidade, né? Hoje, na verdade, quando a gente pensa na diabetes tipo 2, obesidade, hipertensão, dislipidemias, né, que são alterações aí no colesterol, no triglicérides, alterações no ácido úrico, síndrome do ovário policístico, enfim, acidente vascular cerebral. Então, todas essas doenças, né, que eu citei aqui, elas têm como causa subjacente a resistência à insulina. Então, na verdade, olha só que quando a gente consegue entender esse processo, quantas coisas que a gente efetivamente não poderia evitar, né? E falando um pouco nesse processo nutricional, o que é nutrição? O que a nossa alimentação, o nosso processo nutricional tem a ver com a resistência à insulina? Então, vamos pensar um pouquinho primeiro em como o alimento é visto hoje em dia,
tá? Porque ainda hoje a gente vê o alimento muito ligado à conotação de caloria, pezinho, pontinho, né? Esse é vilão, esse é mocinho. É muita alimentação muito ligado ainda com ao termo dieta, né? Então eu brinco, falo que é a dieta da lua, da sopa, do abacaxi, do pezinho, do pontinho, né? A gente vê carbofobia, então as pessoas morrendo de medo de comer carboidrato. E o pior que que eu pego assim constantemente no consultório é o pessoal com medo de comer fruta, né? Quer dizer, uma das coisas mais fantásticas que a natureza dá para a gente, né? De presente, a fruta. Então, são conceitos que vão sendo passados e que vai fazendo, ao invés da gente ter uma alimentação que contribui para uma melhor formação e funcionamento no organismo, a gente vai vendo processos que estão levando a uma série de distúrbios no organismo. Eu costumo falar que hoje, no consultório, o que eu mais atendo é vítimas de dieta, né? De uma maneira geral. Então, vamos pensar um pouquinho, efetivamente, no que é esse alimento, né? Então, para a gente entender melhor, a gente precisa pensar no alimento pelo ponto de vista do organismo, né? Então, o nosso organismo ele é constituído aí de pelo menos 100 trilhões de células, e cada uma dessas células é constituída por, no mínimo, 44, 45 nutrientes conhecidos. Ou seja, a única coisa que forma uma célula é nutriente, a única coisa que forma a gente é célula. Então, tudo que a gente vê, mas também tudo que a gente não vê, como os hormônios, incluindo o hormônio da insulina, as nossas células de defesa, as enzimas digestivas antioxidantes, né? As enzimas detoxificantes, as células de defesa, quando a gente fala, né, que estão na base de todo o controle do processo inflamatório, né, do nosso organismo. Então, todas essas células e todas essas substâncias, quem forma são os nutrientes. Além de formar a gente, quando a gente pensa em vitaminas, minerais, esses micronutrientes, inclusive, além dos micronutrientes, o ômega 3 também, eles executam naturalmente as nossas ações anti-inflamatórias, antialérgica, antioxidante, desintoxicante, anticancerígena, imunomoduladora, neuromoduladora, digestiva, circulatória, enfim, quem naturalmente executa as nossas funções são os nutrientes, né? Não são os remédios, né? Então, quem executa a função, quem faz a gente funcionar é nutriente. Mas nutriente, para mim conseguir obter esse nutriente, ou seja, a matéria-prima para que tudo no organismo seja formado, né, e funcione adequadamente, eu tenho que ter a fonte desse nutriente. E a fonte desse nutriente é o alimento. A única maneira que a gente tem de obter esses nutrientes que vão formar a gente executar a função é comendo direito, comendo um alimento que forneça esses nutrientes. E por que hoje em dia a gente vê com muita facilidade deficiências ou insuficiências nutricionais? É muito difícil a gente pensar em deficiência de carboidrato, gordura, proteína, é verdade. Macronutriente é até mais comum ter excesso do que carência. Mas vitaminas, minerais, ômega 3, fitoquímicos. Mas o que é fitoquímico? Uma fruta, um legume, uma verdura, uma fruta, chega a ter centenas de fitoquímicos. São substâncias presentes nos alimentos, principalmente frutas, legumes, verduras, né? Que não têm valor nutricional, mas que executam dentro do nosso organismo as nossas ações anti-inflamatórias, antioxidantes, desintoxicantes, né? E todas as que eu já comentei. Então, se a gente pensar em deficiência ou insuficiência de vitaminas, minerais, fitoquímicos e ômega 3, é só piscar. E por que é tão fácil hoje a gente ter essas deficiências ou insuficiências? Primeiro, porque não come a fonte do alimento. Nós temos já comprovadamente no Brasil, por pesquisas do IBGE, que o brasileiro consome menos de 1/3 do mínimo preconizado pela Organização Mundial da Saúde de legumes, verduras e frutas, né? A gente precisaria um mínimo de 400 gramas
de legume, verdura e fruta para prevenir a maior parte das doenças crônicas não transmissíveis, inclusive aquelas relacionadas à resistência à insulina, né? E aí a gente já tem uma dificuldade enorme, começando por aí. É baixa a ingestão, na média da população, é baixa a ingestão de legume, verdura e fruta. Outras vezes a gente pode até ingerir, mas ter transtornos de digestão ou de absorção, e não está absorvendo adequadamente. Eu falo, a gente se alimenta, mas não se nutre, porque não consegue absorver direito os nutrientes. Outras situações, a gente pode ter deficiência porque a nossa necessidade está aumentada. Por exemplo, numa gestação, num crescimento, numa lactação, né? A amamentação exige muito micronutrientes, mas também em processos de estresse, que aumentam muito a demanda desses micronutrientes. Então, a minha exigência pode estar muito alta e o que eu consumo não está dando conta do recado. Mas eu também posso estar consumindo alguma coisa que seja alimento, bebida, medicamento ou até suplemento, que ou não deixa absorver ou está mandando embora os nutrientes do nosso organismo. Então, esse processo pode fazer a gente se alimentar, mas efetivamente não se nutrir, né? E vitaminas e minerais, em especial, elas têm ações definidas e intransferíveis. Se um faltar, mesmo que eu precise em micrograma, o vizinho não vai fazer ação desse nutriente. E essa ação acaba não sendo feita como deveria. Então, o que acontece com o nosso organismo muitas vezes? Transtornos funcionais. Ele não funciona como deveria, mas a gente não consegue avaliar isso. Nenhum exame bioquímico mostra isso e nenhum exame de imagem, né? Então, a gente não tem nada clínico ou lesional, mas não funciona como deveria. E pensando aí no processo que a gente fala da resistência à insulina, o que acontece nesse quadro? A insulina é um hormônio. É um hormônio que tem que ser produzido. E ela é formada de nutrientes. E a insulina, ela precisa de nutrientes para ser formada, ela precisa de nutrientes para ser liberada. Onde que ela é formada? Ela é formada no pâncreas, né? Então, nós temos as células beta do pâncreas que produzem a insulina. Só que ela é formada, aí ela tem que ser liberada. E, de novo, quem vai agir nesse processo e fazer com que ela seja liberada adequadamente, de novo, são nutrientes, incluindo aí micronutrientes. A glicose é importante para esse processo, mas também vários micronutrientes. Depois que a insulina é formada e liberada, aí ela tem que se ligar nos receptores das nossas células. Lembra falando que nós temos 100 trilhões de células, certo? E essas células, todas elas têm vários receptores para o hormônio da insulina. A insulina, ela tem que se ligar no receptor da célula, e quando ela se liga no receptor, ela vai passar uma mensagem para a célula para que a glicose consiga entrar nessa célula, dar energia e fazer com que a célula execute a sua função. Então, a célula precisa de energia para executar a função. E isso é dado através da entrada da glicose. Mas quem que permite que isso aconteça? A insulina. Só que nós precisamos de vários nutrientes e principalmente micronutrientes. Por exemplo, um micronutriente conhecido como zinco, ele é necessário para produzir insulina, liberar a insulina, para que a insulina age no receptor e no pós-receptor. A gente precisa de micronutrientes como cromo para que a insulina consiga se ligar no receptor, de vanádio, de manganês, de magnésio, certo? Do cálcio. Vários micronutrientes vão suportar essas funções, vão fazer com que essas funções aconteçam adequadamente, certo? Então, olha só, se a gente está comendo e a gente não está, ou não está comendo na fonte, ou está, mas não está absorvendo, eu começo a entrar em deficiência desses nutrientes. E se eu começo a ter deficiência desses nutrientes, eu posso ter uma interferência tanto na produção, como na liberação, como na ação da insulina, certo? Só para a gente começar a entender como é que a alimentação tem a ver com tudo isso, né? A gente, quando a gente fala que a gente é formado aí de pelo menos 100 trilhões de células, a gente renova em torno de 50 milhões de células todos os dias. Então, qual é a vantagem disso, né? O organismo que a gente tem hoje, celularmente falando, não é o
o mesmo que eu vou ter daqui a um ano. Só que essas células que a gente renova diariamente e que vão determinar as nossas funções, elas são formadas de nutriente, certo? Então, o pessoal fala assim, você é o que você come. E a gente fala assim, não, você é o que você absorve do que comeu. Por isso que, além de ingerir a matéria-prima adequada, eu tenho que garantir que ela vai ser digerida e absorvida adequadamente, certo? Tá, só que para isso, nós temos todo um processo digestivo que vai garantir que aquele alimento que eu como, ele vai ter que ser quebrado até o final, liberar todos os nutrientes que formavam ele para a gente absorver, formar célula e funcionar. Ah, mas e se eu como algum alimento que a proteína dele é mal digerida ou não digerida? Então, um dos mais conhecidos que a gente tem é a proteína do leite de vaca, né? Que é de não beta-lactoglobulina, é uma proteína do leite da vaca que não é digerida pelo ser humano, né? E outras proteínas desse leite são de difícil digestão, assim como existem outras proteínas que também são de difícil digestão ou de não digestão adequadas. O que acontece com o organismo? O nosso organismo ele foi feito para funcionar e não para não funcionar. Então, ele também foi feito para tolerar agressores e não tolerar, certo? A gente precisa tolerar agressor. Então, a partir do momento que eu tenho todo um processo que está funcionando adequadamente, tá? Eu vou pôr a matéria-prima adequada, eu vou mastigar, vai chegar no estômago, vai parar 1 hora no estômago, vai sofrer ação importantíssima do ácido clorídrico, porque o ácido clorídrico determina a absorção de vitamina e mineral, determina o controle e o combate de fungos, más bactérias e parasitas, determina a digestão proteica no estômago e no intestino, né? Por isso que também é importante evitar a ingestão de líquido durante o almoço e o jantar e na primeira hora após o almoço e o jantar, para a gente ter uma melhor ação do ácido clorídrico no processo de digestão e absorção. Depois que o alimento para 1 hora no estômago, ele vai ser mandado para o intestino. No intestino, ele vai completar a digestão e, por consequência, é onde a gente tem o melhor e a maior absorção de todos os nutrientes que foram extraídos desse alimento, ou seja, o alimento tem que ser quebrado até o final, liberar todos os nutrientes para ser absorvido, certo? E se a gente tiver lá, junto com os nutrientezinhos no intestino, uma proteína mal digerida ou não digerida? Proteína mal digerida é alimento de fungos e más bactérias. Proteína mal digerida pode inflamar o intestino e proteína mal digerida pode inflamar o organismo. Então, o que acontece? O nosso organismo ele tem defesas naturais. Ele tem uma integridade da parede do intestino que é capaz de falar nutriente entra, tranqueira não. Então, uma proteína mal digerida. Uma toxina produzida por fungos e más bactérias, um metal tóxico, antígeno microbiano. Qualquer coisa que não seja natural ao organismo, o nosso organismo tem a capacidade de falar nutriente entra, agressor não. Só que isso é dependente de uma microbiota saudável, que a gente conhece como probiótica, né, para a vida. A microbiota saudável determina a integridade do intestino e determina um pH adequado para a gente absorver nutriente e não absorver encrenca, né, agressores. Então, o que acontece? Se está tudo funcionando bem, nós temos defesas naturais. Mas, se algum fator me faz perder a microbiota saudável, seja por uso de medicamentos como antibiótico, inibidores de bomba de prótons, né, omeprazol, pantoprazol, cortisona, laxantes e outros medicamentos, seja por longos períodos sem comer, que pode alterar a permeabilidade do intestino, abrir buraquinho na parede do intestino, seja pela presença de proteínas mal digeridas, né? As mais comuns, quando são consumidas em excesso de causar isso, são as proteínas do leite da vaca, do glúten, da soja, né? Do amendoim. Aditivos químicos presentes nos ultraprocessados, que destrói microbiota saudável, abre buraquinho no intestino, né? Açúcar, né? Principalmente açúcar de cana, que é alimento de fungos e más bactérias. Então, nós temos vários fatores que podem alterar a microbiota e, por consequência, abrir buraquinho na parede do intestino. Quando isso acontece, proteínas mal digeridas, toxinas, e uma em especial chamada de LPS, que é a abreviatura de lipopolisacárides. Então, essas endotoxinas
E essas proteínas mal digeridas, se abrir buraquinho na parede do intestino, elas podem entrar. E se elas entrarem, o organismo não reconhece como uma coisa natural e vai tentar combater. E quando ele vai tentar combater, gera a produção de substâncias pró-inflamatórias. Que se esse processo for frequente, ou seja, se com frequência eu tiver essa alteração e essa inflamação causada por proteína mal digerida e mais bactérias, o mesmo processo que abriu o buraquinho no intestino e deixou passar o que não deve, começa a inibir a absorção de vitamina e mineral. Lembra? Vitaminas e minerais necessárias para a formação da insulina, liberação da insulina, ação da insulina, enfim, para que tudo isso e todas as outras coisas no organismo funcionem. Só que o que acontece? Essas substâncias pró-inflamatórias geradas no combate de agressor começam a se somar no organismo. E outra coisa que pode piorar essas substâncias pró-inflamatórias é estresse. E eu brinco e falo que hoje em dia quase não tem ninguém estressado, né? Então, seja estresse físico, mental, emocional. O organismo libera esses hormônios do estresse que vai gerar aumento de cortisol, que vai gerar aumento de processo inflamatório. Ou seja, se a gente começa a ter processo inflamatório no organismo gerado por proteínas mal digeridas, por deficiência de vitaminas e minerais, por ação da microbiota patogênica, por estresse, o que essas substâncias pró-inflamatórias podem fazer? Ocupar os receptores do hormônio chamado insulina. Quando ocupa o receptor e a insulina vai tentar se ligar, não consegue, tem gente. Então, isso cria o quê? Uma resistência celular à insulina. Se a insulina não se liga, a glicose não consegue entrar adequadamente na célula. E dependendo do número de receptores alterados, ou seja, do tamanho que for esse processo, são os sintomas que a pessoa pode ter. Então, algumas pessoas, por causa disso, elas podem acabar de comer e precisam de um doce. Outras vezes, elas podem acabar de comer e dar um sono infernal. Para outras pessoas, passa um pouquinho que ela comeu e a sensação é que não comeu, que precisa comer mais. Ou pode dar falta de energia, que não sabe por quê que está com tanta falta de energia. Só que acontece que essa glicose que não entra na célula, mesmo muitas vezes estamos muito longe de causar uma diabetes, mas ela está além da normalidade da pessoa. Essa glicose, além da normalidade, ela pode aumentar a atividade de uma enzima que aumenta a gordura na região abdominal. Essa gordura na região abdominal é uma gordurinha onde a gente tem uma somatória de uma que você não vê, chamada visceral, mas que pode levar até para uma gordura no fígado. E uma gordura que a gente vê, que a gente pega. Essa é chamada de subcutânea. E essas gordurinhas abdominais são autoprodutoras de substâncias pró-inflamatórias, que são produtoras de resistência à insulina, que são produtoras de gordura abdominal, que são produtoras de substância pró-inflamatória, e a gente pode entrar num círculo vicioso. Só que o que o organismo entende dessa bagunça? Que está faltando insulina. Então, ele começa a produzir uma insulina compensatória, né? Para tentar compensar aquela glicose que não está entrando na célula. E aí, aí a gente já tinha insulina, ela só não estava funcionando. Então, o que o organismo começa a ter? Muita insulina. Quando ele começa a ter mais insulina que o normal, a insulina pode começar a modificar a expressão, que a gente chama de expressão genética de vários hormônios e várias enzimas. Modificar a forma como esse hormônio age. Bom, e aí? O que isso pode acontecer? Por exemplo, a insulina pode ir lá no rim e aumentar a reabsorção do sódio. Aí aumenta sódio no sangue, que pode aumentar a retenção de líquido, dá inchaço e para algumas pessoas hipertensão. Mas também a insulina pode aumentar a excreção do cálcio e isso pode levar a microcalcificações, como cálculos, por exemplo. Só que também no rim a insulina pode aumentar a reabsorção do ácido úrico. O que acontece aí? Aumenta ácido úrico no sangue. Mas e para o outro vizinho? A insulina pode ativar a enzima que produz o colesterol. E para o outro? O triglicérides. E para o outro? A insulina pode desequilibrar hormônios, tanto para mulher como para homem. Quando ela desequilibra os hormônios, por exemplo, a pessoa pode ter pele oleosa no rosto, cabelo oleoso, acne, espinha, oleosidade em peito,
costas. E na mulher, ovário policístico, mioma, desequilíbrios na menstruação, infertilidade, aumento de sintomas de TPM, aumento de sintomas de menopausa. E quando tem ação da insulina no ovário associada a problemas de circulação, ainda pode aumentar a gordura em braço, quadril e coxa. Nossa Senhora, mas a resistência à insulina pode levar a todos esses sintomas? Sem dúvida nenhuma. Só que aí entra o quê? A predisposição genética. Como eu brinco, seria muito azar ter todos, né? Então, o que acontece? Primeiro, tem que ter predisposição genética para ter resistência à insulina. Depois, ainda é a predisposição genética que fala qual sintoma pode ter. Nós temos pessoas que o pessoal fala que é magro de ruindade, né? Porque come, não engorda uma grama. E que tem uma bela resistência à insulina, mas não engorda uma grama. Só que pode ter hipertensão, pode alterar o triglicérides, pode ter ovário policístico e nunca engordar. E o vizinho pode ter 180 quilos e nunca alterar o colesterol, o triglicérides, né? E alguns ainda falam, minha gordura é saudável, porque não tem nenhuma outra condição clínica associada. Então, na verdade, todos esses fatores podem se associar ou não, né? Quando nós temos vários desses sintomas que se associam, é chamado síndrome metabólica. Só que, quais são os principais fatores alimentares que causou esse processo todo? Erros de comportamento alimentar, fica longos períodos sem comer, quando vai comer, come um monte de uma vez só. Eu brinco, falo que é aquela história de que o que vem vai, o que passar foi, né? Ainda fica um saco sem fundo, quanto mais tempo sem comer, mais difícil de controlar a saciedade. Alto consumo de carboidrato refinado, alto consumo de alimentos ultraprocessados, alto consumo de alimentos proteicos, né? Porque comer sem carboidrato prejudica tanto quanto comer muito carboidrato, né? Como eu brinco, é nem tanta céu, nem tanta terra, tá? Nem 8, nem 80. A gente precisa equilibrar esse processo todo. Então, claro, nenhuma dúvida, baixo consumo e baixíssimo consumo de legumes, verduras, frutas, cereais integrais, baixa hidratação, né? Não ter aquele tempo para se alimentar, né? Eu falo que quando a gente vai se alimentar, a gente tem que considerar um investimento na saúde, não uma perda de tempo, né? Porque realmente é dessa base que a gente vai colocar dentro do organismo que tudo vai funcionar ou não, né? Se essa base for errada. Então, com certeza, a gente tem erros de comportamento alimentar, o consumo regular de proteínas de difícil digestão ou de não digestão, e isso pode ser ainda prejudicado, piorado, quando a gente tem distúrbios digestivos, né? Principalmente com sintomas de comida parada, come e estufa, incha, a comida para, fermenta, volta, refluxo, né? Esse processo ele envolve uma má digestão, e essa má digestão envolve aumento de proteínas mal digeridas, associada à má absorção de vitaminas e minerais. Então, eu aumento o processo inflamatório ao mesmo tempo que eu tenho baixa quantidade de nutrientes para executar as nossas funções, inclusive as nossas funções anti-inflamatórias, né? Então, a resistência à insulina é considerada um processo inflamatório, uma inflamação crônica de baixa intensidade. E ela é associada à deficiência de vitaminas e minerais, muito mais do que ao excesso efetivamente de alimentos. Bom, mas e aí? O que acontece nesse processo? Acontece o seguinte: se eu tenho sintomas relacionados à resistência à insulina e eu controlo um sintoma, mas eu não mudo a causa, por exemplo, eu tenho um colesterol aumentado, eu tomo um remédio para controlar o colesterol, mas eu não mudo as causas da resistência à insulina. Eu posso ficar com o colesterol baixinho e começar a desenvolver todos os outros processos que a resistência à insulina está causando. E o que acontece se a gente não consegue entender e mudar as causas da resistência à insulina? Esse processo evolui. E quando esse processo vai evoluindo, dependendo da predisposição genética, é a partir daí que pode ir para uma diabetes tipo 2.
que pode acontecer uma doença cardiovascular, um acidente vascular cerebral, uma obesidade, né, importante, né, um processo de obesidade muitas vezes severo, é aonde a gente pode ter síndrome do ovário policístico, esteatose hepática, né, chamada gordura no fígado, acantose nigricans, que são aquelas manchas que podem dar em várias partes, né, do corpo, melasma na pele, que é uma consequência de alterações hormonais, muitas vezes, na maior parte delas, causada por resistência à insulina. E outra coisa que pode ser relacionada, e é muito sério, que está sendo muito frequente a gente atender no consultório, é infertilidade, causada por esse processo de resistência à insulina. Então, bom, eu queria trazer um pouco essa ideia, né? E lembrar que, quando a gente pensa no nosso organismo, o nosso organismo é um grande laboratório de química. Tem reação acontecendo o tempo todo, para todo lado, e nós somos consequência destas reações. Só que os reagentes são os nutrientes. Se faltar nutriente, desequilibra a reação. Se sobrar nutriente, desequilibra a reação. Então, eu falo que, na verdade, a gente precisa pensar na nossa alimentação, naquela que tem toda a chance de fazer com que a gente funcione bem, que promova a saúde, que previne doença, né? A partir do momento que a gente volta para a alimentação do tempo da vovó, certo? Vamos comer comida de verdade, aquela que a natureza deu, não a que a indústria deu. Evitar ao máximo o ultraprocessado e pensar naquela alimentação do tempo da vovó. O que é importante no almoço e principalmente no jantar? Eu costumo falar que o ideal é assim, ó, faz no almoço, esquenta na janta, ou faz na janta, esquenta no almoço, né? Mas o que é ideal no almoço e no jantar? Reagentes do grupo do arroz. O que eu preciso aqui? Arroz ou batata, mandioca, mandioquinha, cará, inhame, batata doce, né? Algum alimento do grupo do feijão. Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, feijão branco, preto, azul, verde, jaro, de corda, vermelho. A natureza é muito boazinha, né? Ela dá muita coisa pra gente. Né? Eu falo que a natureza realmente é uma mãe, né? Para nós. Então, é a gente aproveitar o que a natureza deu. Alguma proteína de origem animal? Sim, para quem aceita a proteína de origem animal. E se não aceitar a proteína de origem animal? Combine as proteínas de origem vegetal. O grupo do arroz e do feijão, eles vão se completar em termos de proteína, todos os aminoácidos essenciais. Então, agora, para quem consome e aceita, proteína de origem animal em quantidade pequena. Ninguém precisa de alta quantidade de proteína de origem animal numa refeição, numa mesma refeição. Então, alguma coisa do grupo do arroz, alguma coisa do grupo do feijão, para quem aceitar a proteína de origem animal, ok? Sempre legume cru ou cozido, sempre uma saladinha verde, mais ou menos, de acordo com a aceitação, e sempre uma fruta. E toda vez que a gente come um pouco de cada grupo alimentar, é muito mais difícil comer muito de algum. Então, naturalmente, a gente evita excessos e carências. E quando isso acontece, ao mesmo tempo eu estou dando um pouco de cada grupo alimentar, eu dou estímulo para que as reações aconteçam a contento. Né? E aquele processo, eu preciso manter energia regular para os dois cérebros. A gente sabe que hoje o intestino, até pouco tempo atrás era chamado, a preocupação era se estava preso ou solto, depois passou a ser chamado de segundo cérebro e hoje alguns pesquisadores chamam de primeiro cérebro. Então eu falo que nós temos que fazer os dois cérebros funcionarem melhor para o resto ter chance de funcionar melhor. Então não passa de 2h30 a 3 horas sem comer, vamos comer comida de verdade, uma fruta a cada 2h30 a 3 horas, salada verde no almoço e na janta, legumes, muita hidratação, uma média de 2 litros de líquido ao dia. O líquido ativa a circulação, oxigena o cérebro, elimina a toxina, regula gasto energético. Então, é aquele processo de voltar e pensar numa alimentação que a natureza deu para a gente, tá? Com certeza, quando a gente consegue trabalhar essa alimentação mais equilibrada, mais natural, dividida, né, durante o dia, a gente tem muito mais chance de promover funções,
né? E evitar tanto a resistência celular à insulina como diversos outros distúrbios, né? Que podem estar na base, né, das causas das principais doenças crônicas não transmissíveis, que vão alterar a nossa qualidade de vida e vão não permitindo que a gente tenha a nossa longevidade saudável, né? Então, é aquela história, a gente viver mais anos, ótimo, mas com qualidade de vida, física, mental, emocional e social, tá? Então, espero que tenha esclarecido aí um pouco para vocês a relação de alimentação com a resistência à insulina e da resistência à insulina com a prevenção, né, da resistência à insulina na nossa promoção de longevidade saudável, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima.